Em sua live semanal, a deputada Bia Kicis falou sobre as mega manifestações do 7 de setembro, Dia da Independência, e a declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro. A deputada afirmou que o momento é de aguardar, pois ninguém sabe se haverá resultados por parte do Supremo Tribunal Federal. A deputada apontou: assistimos no Brasil a maior manifestação de todos os tempos. Nunca se viu nada igual. Bia Kicis explicou que o povo foi às ruas em maior número do que nas manifestações da época do impeachment de Dilma e com a bandeira da liberdade. A deputada explicou que chegamos a um ponto em que somos atacados por nos manifestar e que, embora o movimento tenha sido pacífico em todo o país, ainda assim foi atacado pela velha imprensa. Bia Kicis disse: não existe esse negócio de pauta antidemocrática. Toda manifestação pacífica é constitucional. A deputada explicou que o povo estava pedindo liberdade para si e para presos políticos como o deputado Daniel Silveira e o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Bia Kicis disse: estava pedindo simplesmente que a Constituição fosse cumprida. O presidente subiu o tom, disse que convocaria o Conselho da República, disse que não mais cumpriria a decisão ilegal do Alexandre de Moraes e todo mundo ficou esperando o que ia acontecer. Bia Kicis lamentou a postura assumida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Ela disse: fico muito chateada quando vejo um ministro dizendo mexeu com um, mexeu com todos. Isso é postura de adolescente. Quando você é uma autoridade, você tem responsabilidade por isso. Se alguém mexe com um ministro da corte, o que caberia aos demais fazer? Analisar a decisão para ver se aquele que está sendo criticado agiu de forma correta, legal ou não. A deputada apontou que, se houver erro, cabe aos pares corrigir esse erro. Aquilo é um colegiado. Um pode errar e os outros estão lá para corrigir. Todos somos falíveis, todos somos passíveis de erros. Não é à toa que, quando um juiz dá uma sentença e a decisão sobe para um tribunal, o tribunal pode mudar aquela decisão. Me entristece muito ver esse tipo de postura. Ela acrescentou: lamentavelmente agora, os ministros parece que abraçaram para si a personificação do Supremo Tribunal Federal, como se cada um deles fosse supremo, e não é verdade. Espero que esse tipo de postura não se perpetue, porque isso diminui a nossa corte e isso é um perigo para a nossa democracia, como nós estamos vendo. A deputada Bia Kicis lembrou ainda que um ex-assessor de Trump, o CEO da rede social Gettr, Jason Miller, foi detido pela Polícia Federal para interrogatório em um dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Bia Kicis disse: esse ato repercutiu muito mal mesmo. Saiu até no Washington Post essa crítica a essa decisão totalmente irrazoável e inconstitucional. Além de tudo, se trata de um cidadão americano. A deputada acrescentou: continua repercutindo. A gente lamenta que isso tenha acontecido, mas está mostrando para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Ela apontou que a imagem das manifestações teve impacto em todo o mundo e acrescentou: essa ação do ministro Alexandre de Moraes falou muito mais alto. A deputada apontou que o presidente Jair Bolsonaro pediu expressamente aos caminhoneiros que desistissem da greve e os caminhoneiros atenderam o desejo do presidente. E lembrou que, pouco depois, foi divulgada a declaração à nação que surpreendeu os brasileiros. Ela lembrou: na hora eu disse, eu também estou perplexa, mas vamos esperar. E eu estou aqui no modo de espera, aguardando as próximas decisões que virão do STF, no sentido de balançar a bandeira branca ou não. Bia Kicis disse: o presidente deu esse primeiro passo, e é inegável a força que ele mostrou nas ruas, com o povo inteiro nas ruas. Lembrar que as pessoas estavam nas ruas para apoiar sim o presidente, mas apoiar principalmente a causa da liberdade. Assim está. Bom, terça-feira nós assistimos no Brasil a maior manifestação de todos os tempos. Nunca se viu nada igual, ela superou as manifestações da época do impeachment da Dilma. Aqui em Brasília foram quase 500 mil de pessoas na Esplanada. Isso é uma coisa assim, quem não conhece aqui não tem ideia de como é difícil você encher
a esplanada de Pessoas, porque aquilo é um mundo. Aliás, quem não conhece, eu sugiro que venha conhecer a capital do seu país, entender como é que as coisas funcionam aqui, ver de perto, e entender o que é a esplanada dos ministérios, né? O mundo que é aquilo. Eu acho que isso foi feito para isso mesmo. Foi feito para dificultar, né? É muito bonita, é monumental, mas é muito difícil para pessoas simples, comuns, transitarem lá dentro. Ainda mais em manifestação, quando eles costumam fechar para carros. Aí fica muito pior, porque você tem que andar debaixo de um sol a pino, uma secura louca, que nós estamos numa época da seca em Brasília, e é muito difícil, né, suportar. E, no entanto, minha gente, as pessoas estavam lá firmes e fortes para dar apoio ao presidente Bolsonaro, obviamente, mas principalmente as bandeiras que o Bolsonaro representa e que todos nós, conservadores, representamos. Que bandeiras são essas, gente? São é a bandeira da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de manifestação, porque hoje está chegando num ponto que nós somos atacados por nos manifestarmos. Vocês viram o tanto que nós fomos acusados antes de manifestação por jornalistas irresponsáveis que diziam que ia ser um caos, que nós estaríamos armados, que nós faríamos confusão, só faltou dizer que ia sair tiro e morte. Não houve nada. Foi um movimento pacífico, como está garantido pela Constituição Federal. Não é? E mesmo assim os jornais disseram o quê? Alguns disseram que não foi tão grande assim, outros disseram que as pautas eram antidemocráticas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tuitei isso, né? Não existe esse negócio de pauta antidemocrática. Toda manifestação pacífica, ela é constitucional. Porque a Constituição, a única coisa que ela impõe é que a manifestação seja pacífica. Ponto, mais nada. E ela diz também que, já havendo uma manifestação marcada, não é possível você permitir, no caso das autoridades, né, que grupos opostos estejam à mesma hora no mesmo local. No entanto, desde o impeachment da Dilma, que isso vem sendo feito, né, eles colocaram uma divisão ali na Praça dos Três Poderes, quem era a favor, quem era contra o impeachment. Dessa vez não houve ninguém, assim, não tinha grupo contrário no dia 7. O grupo contrário foi hoje, né? Então eu quero dizer para vocês que no Brasil inteiro foi uma coisa, assim, espetacular, né? E os caminhoneiros compareceram com força, não é? O povo estava pedindo a liberdade, a libertação do Daniel Silveira, do Roberto Jefferson. O povo estava pedindo simplesmente que a Constituição fosse cumprida. Bom, o presidente, ele subiu o tom no discurso, tanto em Brasília, mas mais ainda na Paulista, todo mundo, o Brasil acompanhou. Ele subiu o tom, ele disse que convocaria o Conselho da República, que não mais cumpriria decisão ilegal do Alexandre de Moraes, ficou todo mundo esperando o que ia acontecer, né? Quero dizer para vocês que, eu até tuitei isso, quem dá autoridade à caneta, quem dá autoridade a uma decisão judicial é a lei. A autoridade, ela não está na pessoa do juiz, ela está na lei que embasa as decisões de um juiz. Então, evidentemente, que decisões flagrantemente ilegais e inconstitucionais, elas não têm que ser cumpridas. Agora, o pessoal fala, mas como assim? Decisão judicial não se discute, se cumpre, depende. Se ela é uma decisão que está ancorada na lei, sim. Mas se ela é uma decisão flagrantemente inconstitucional e ilegal,
ela não deveria ser cumprida. O problema é que, quando se trata do Supremo, quem vai dizer, no final das contas, vai interpretar e dizer se aquela decisão era inconstitucional ou não, era ilegal ou não, são eles mesmos, são os membros do Supremo, não é? E eu fico muito chateada quando eu vejo um ministro dizer o seguinte, falou mal de um, mexeu com todos. Isso não é postura de juiz, de ministro, não é. Isso é postura de adolescente, né? Mexeu com um, mexeu com todos, né? Você não quer nem saber se a pessoa que é do teu grupo, faz parte da sua patotinha, tá certa, tá errada, você vai lá, todo mundo se une para defender. Quando você é uma autoridade, você tem responsabilidade por isso, quando você é um juiz, quando você é um ministro, se alguém mexe com um membro da corte, aí mexer, né, seria questionar a decisão, o que caberia aos demais fazerem? Analisar a decisão, para ver se aquele que está sendo criticado agiu de forma correta, legal, constitucional ou não. E se ele agiu de forma ilegal e inconstitucional, cabe aos pares corrigirem esse erro. Aquilo é um colegiado. Um pode errar, os outros estão lá para corrigir. E é por isso que as decisões são tomadas por maioria. Porque um pode errar, todos nós somos falíveis. Todos somos passíveis de erros. Não é à toa que quando um juiz dá uma sentença e a decisão sobe para o tribunal, o conjunto, né, o colegiado, pode mudar a decisão de um juiz, dizer que aquela sentença não deu a melhor interpretação à lei, ao caso concreto. Então, gente, me entristece muito ver esse tipo de postura. Mexeu com um, mexeu com todos. Tá? Isso não é postura de juiz, de ministro. Lamentavelmente, agora, os ministros parece que abraçaram para si, né, a personificação do Supremo Tribunal Federal. Como se cada um deles fosse Supremo, e não é verdade. Então, eu espero que esse tipo de postura não se perpetue, porque isso diminui a nossa corte. E isso é um perigo para a nossa democracia, como nós estamos vendo. Bom, mas depois do dia 7, teve o dia 8. No dia 8, uma coisa que chamou muita atenção. Não. Ainda no dia 7, me desculpe. O Jason Miller, ex-conselheiro do ex-presidente Trump, foi detido na Polícia Federal. Ele estava no aeroporto de Brasília, voltando para os Estados Unidos. E esse empresário, que é o CEO do Gettr, essa plataforma que promete não ter censura política, não é? Ele teve que prestar depoimento à Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O interrogatório faz parte do inquérito que investiga possíveis atos antidemocráticos. Esse terceiro inquérito, né? Segundo o STF, o ex-conselheiro de Trump teria participação na organização. É mole? Miller participou do CPEC, o evento que ocorreu em Brasília no final de semana, e também foi recebido pelo presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Pegou muito mal essa detenção. O Jason Miller não informou nada, disse que, primeiro, que os policiais que foram interrogados não sabiam falar inglês. Começa daí.
E ele não sabia do que se tratava o inquérito, disseram para ele, pelo que eu li, né, que disseram para ele que não podiam falar do que se tratava porque o inquérito era sigiloso, queriam que ele assinasse um papel, ele falou que ele não ia assinar nada sem saber do que se tratava, no que fez muito bem, ligou para a embaixada americana, que providenciou advogados, e ele chegou nos Estados Unidos, e esse ato repercutiu muito mal mesmo. Saiu até no Washington Post, essa crítica, tá, a essa decisão totalmente irrazoável e ilegal, né, inconstitucional, e além de tudo se trata de um cidadão americano. E isso continua repercutindo, viu, gente? Repercutiu. A gente lamenta que isso tenha acontecido, mas isso está mostrando para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Então, aqueles muitos cartazes em inglês que as pessoas colocaram na esperança de que fosse visto fora do Brasil a manifestação, que as mensagens fossem vistas e entendidas, essa ação do ministro Alexandre falou muito mais alto, né? A deputada apontou que não criticaria nem elogiaria o ato do presidente. Ela disse: "Não gosto de falar do que eu não sei. Eu não acho que vai acontecer, mas eu espero. Tenho uma esperança que com esse gesto do presidente, que surpreendeu a todos nós, que haja uma resposta de volta. Porque senão vai ficar patente que só o presidente está pensando em acalmar. Só o presidente está pensando em seguir adiante para o bem do Brasil." Bia Kicis prosseguiu: "Ele fez esse gesto, agora é esperar para ver qual vai ser o gesto do outro lado, para saber se esse gesto vai render bons frutos ou não. Não vou nem criticar, nem elogiar, vou esperar." A deputada explicou que sua atitude de aguardar nada tem a ver com seu apoio ao presidente. Ela disse: "Eu apoio o presidente, só não sei se do outro lado a gente vai ter a resposta que a gente quer ter. Mas eu quero confiar, quero esperar que os ministros do Supremo, vendo esse gesto, resolvam também olhar para o Brasil. Agora, se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá." Bia Kicis disse: "Eu tenho uma bandeira, que é uma bandeira conservadora, e o presidente representa essa bandeira. Isso não quer dizer que todos os passos que ele dá vão dar certo." Ela acrescentou: "Nós precisamos mexer em muitas coisas. Nós precisamos mudar o cenário político, porque já deu para a gente ver que sozinho o presidente lutando contra o sistema não funciona. Ele não consegue. Precisamos eleger parlamentares que tenham a força e a coragem de mudar as normas." Vamos lá. Bom, gente, também na quinta-feira, se não me engano, o presidente Bolsonaro gravou um áudio pedindo aos caminhoneiros que não continuassem com a greve, que não bloqueassem as estradas, porque seria muito ruim para o Brasil, especialmente para as pessoas mais pobres. Esse bloqueio iria trazer a fome, não é? E os caminhoneiros atenderam o pedido do presidente, o ministro Tarcísio, inclusive, falou também, e foi atendido. E aí, na quinta-feira, quando a gente estava lá no plenário, eu fiquei sabendo também da nota que foi assinada pelo presidente da República. Uma nota, obrigada José Costa, uma nota em que ele dizia que nunca quis agredir a nenhum poder, como de fato nunca quis agredir a nenhum poder. Ele sempre se insurgiu contra decisões, não contra os poderes, né? Eu sempre disse que o Bolsonaro, dos políticos que tem, é dos que mais respeita a separação dos poderes. Pena que ele não seja tratado da mesma forma por membros de outros poderes, né? Alguns. Nessa nota, ele diz que ele faz lá um meia-culpa do discurso dele, diz que falou daquele jeito que ele falou, tanto em Brasília como principalmente na Paulista, pelo calor do momento, e que, enfim,
pede, né, pede uma bandeira branca, levanta uma bandeira branca e espera que os demais poderes também levantem essa bandeira branca, né? E aí virou um fuzuê, né? Porque surpreendeu a todo mundo, com certeza, essa nota, surpreendeu a mim, surpreendeu a todo mundo. Eu fui no acampamento, conversei com o pessoal que estava acampado, ninguém estava entendendo nada. E o que eu falei para as pessoas foi: vamos ter calma, vamos esperar, né? Eu também estou perplexa, como vocês, mas vamos esperar. E eu estou aqui no módulo espera. Tá? Estou no módulo espera, aguardando as próximas decisões que virão, né, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de balançar a bandeira branca ou não, né? Depois de um tempo que algumas pessoas se revoltaram, outras pessoas começaram a elogiar, né? Eu vi várias pessoas elogiando a nota que foi feita pelo Michel Temer, que foi ao Palácio, segundo me consta, a pedido do presidente Bolsonaro, e que teria ligado para o Alexandre de Moraes, e ali teriam meio que combinado de abaixar o tom, né? Ok. Então agora o presidente deu esse primeiro passo, e é inegável a força que ele mostrou nas ruas, com o povo inteiro saindo, no Brasil inteiro, o povo indo às ruas. E é importante lembrar que as pessoas estavam nas ruas para apoiar sim o presidente, mas apoiar principalmente a causa, a bandeira, a causa da liberdade. Então, Débora, Regina, Bia, continuo confiando em você. O que você acha que acontece agora? Sumiu, eu não consegui ler o restante da sua mensagem. Eu estou exatamente falando sobre isso, né? Eu não gosto de falar do que eu não sei, tá? Eu não gosto de chutar as coisas. Eu gosto de falar baseado no meu conhecimento, seja conhecimento jurídico, conhecimento do cenário político. Então, assim, eu não acho que vai acontecer, mas eu espero. Eu tenho uma esperança, vamos colocar assim, que com esse gesto do presidente, que surpreendeu a todos nós, que haja uma resposta de volta. Porque senão vai ficar patente que só o presidente está pensando, né, em acalmar, só o presidente está pensando em seguir adiante pelo bem do Brasil. Ele pediu para os caminhoneiros acabarem com a greve, né? Os caminhoneiros estavam ali dispostos a seguir com essa greve, em apoio ao governo. O problema é que isso poderia trazer frutos ruins para o governo. Desabastecimento, as pessoas iam começar a se voltar contra o presidente, na hora que faltasse comida na mesa, né? Então ele fez esse gesto, agora é esperar para ver qual vai ser o gesto do outro lado, tá? Para saber se esse gesto vai render bons frutos ou não. Eu não vou nem criticar, nem elogiar, tá? Eu vou esperar. Todo mundo sabe do meu apoio ao presidente, continuo apoiando o presidente, não vejo nenhum outro político para sentar naquela cadeira. Quero muito que ele se reeleja. Ele é um homem bom, é um homem patriota, é um homem que ama esse país. Agora, gente, não é infalível, tá? Não é infalível. Então, assim, a gente sempre tem que ter cuidado, né? Até para poder
muitas vezes falar, né, criticar, né, mas assim, criticar não significa detonar, né, mas eu não vou criticar nada, eu só vou esperar, eu estou no módulo espera, aqui está dizendo, você deve apoiar o presidente, eu apoio o presidente. Claro que eu apoio o presidente. Apoio, tá? Eu só não sei se do outro lado a gente vai ter a resposta que a gente quer ter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu quero confiar, né? Eu quero esperar que os ministros do Supremo, vendo esse gesto, resolvam também olhar para o Brasil, né? Agora, se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Então, eu estou no módulo espera, tá bom? Isso não tem a ver com confiar ou não no presidente, né? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ok. Tem gente que fica assim, por favor, não traia. Não, gente, não existe uma possibilidade de eu trair, porque isso não faz parte da minha índole. Tá? Eu tenho uma bandeira, né, que é uma bandeira conservadora. O presidente representa essa bandeira, tá certo? Isso não quer dizer que todos os passos que ele vai dar vão dar certo. Então, eu estou aguardando. Agora, não tem nenhum outro que eu apoie, tá? O único político que eu apoio para presidente é o presidente Bolsonaro. E eu vou continuar trabalhando para que ele se reeleja. Mas nós precisamos mexer em muitas coisas. Nós precisamos mudar o cenário político. Porque já deu para a gente ver que sozinho, quer dizer, o presidente lutando contra um sistema não funciona, ele não consegue. A gente precisa mudar atribuições, mexer de acordo com as regras da Constituição, dentro do parlamento. Então, nós precisamos de parlamentares, precisamos eleger parlamentares que tenham a força, a coragem de mudar as normas. Porque quando lá na CCJ a gente tenta mudar uma lei para melhorar o equilíbrio entre os poderes, é um Deus nos acuda, ninguém quer saber. Imagina, mexer com qualquer coisa de ministro do Supremo, não pode. Então, gente, o que eu estou vendo é que não podemos ter só um presidente arrojado, destemido, honesto, íntegro. Nós temos que ter parlamentares. Temos que ter parlamentares que também façam esse trabalho.